necessariamente esse CMV. A sua equipe sabe se você controla ou se você não controla. Seu gestor vai lá, pede um refrigerante, pede um chopinho, serve, almoça com a família lá dentro, e eles percebem que você não paga, que você não anota. Se você é o primeiro a fazer isso, há quem dirá se eles vão ter um rigor ou uma consideração, porque você também não controla. E o que não é controlado, como é que vai ser mensurado? Como que eu vou entender o que eu estou tendo de desperdício, o volume, se é desperdício, para eu atacar a manipulação? Como que eu vou saber meu volume de desvios ou consumo indevido? Eu coloquei regras, eu informei a equipe que é proibido, mas quantas vezes eu falei para a equipe que é proibido e que exemplo eu estou dando para que isso seja realmente considerado proibição? Eu já entrei numa câmara fria que num cantinho bem amoitado tinha 2, 3 latas de Coca-Cola vazia. Eu já peguei funcionário comendo lanche, fazendo um baita dobro de hambúrguer no seu café da manhã. Quem que fiscaliza, quem que proíbe, cadê o controle para eu entender? Então, aonde você começa a pôr lupa, você começa a já frear esse movimento. Você já começa a ter, no mínimo já 2% na primeira semana de economia. Para garantir a saúde financeira do seu negócio, é necessário você ter um sistema de controle, de organização, de reuniões periódicas, para que eles possam entender o tanto é importante. Negligenciar qualquer um desses aspectos, pessoal, com certeza pode ser fatal para o seu negócio, ok? Mas, afinal, quais são os CMVs saudáveis para o meu restaurante, né, para o meu segmento? Gente, cada tipo de restaurante tem uma margem de CMV considerável. Então, quando eu falo de CMV de um produto, é aquilo que eu tenho. Eu tenho lá um preço de venda do meu produto, uma pizza, R$50 uma pizza. E eu gastei nessa pizza R$15. Se eu gastei para fazer essa pizza R$15, R$15 dividido por 50, vou colocar aqui para vocês anotarem o exemplo. R$15 de custo para produzir essa pizza, dividido por 50, é igual, vou fazer aqui, vezes 100, 30%. Essas faixas ideais variam conforme o modelo de negócio. Então, vou te dar mais ou menos uma ideia. O restaurante self-service, geralmente ele tem em torno dos seus 28% a 38%, conforme se ele tem rodízio junto, se ele tem um volume maior de serviço por quilo à vontade. Então, é tudo mais ou menos dessa base. O à la carte, ele já tem de 30% a 38% também. Hambúrguer e pizzaria, você pode considerar dos seus 28% a 35%. É mais ou menos essa base, mas olha, cada um tem que fazer o seu, tá? É uma questão de base só. Então, se o seu restaurante apresenta um CMV, e eu disse aqui muito acima, existe uma perda potencial de dinheiro. E isso pode estar resultando na má gestão do quê? Do seu estoque, um volume de desperdício considerável, e uma combinação de fatores administrativos e operacionais. Quer dizer, você precisa monitorar essas faixas, né, que eu estou dizendo ali, para realizar dados, estudos periódicos, para que você possa identificar quais são esses gargalos que estão elevando o seu CMV, que isso está refletindo na sua margem de lucro, às vezes até no seu prolabore, que você deixa de pegar um prolabore, que é o seu salário, por conta de poder investir na empresa, quer dizer, você fica nesse ciclo vicioso. Então, quanto mais rápido você identificar esses desvios, vai permitir que você tenha ações corretivas nesses pontos críticos. E geralmente, como eu já disse aqui, como eu já pontuei, geralmente a gente tem falha em cada ponto aí da rota do insumo. No momento que você está comprando, no momento que você está recebendo, armazenando e manipulando. Então, muita atenção com isso. Vamos repetir quais são os principais fatores que influenciam o CMV. Compras mal planejadas. Se você compra em excesso, ou sem analisar preços, ou até sem cotar, você pode estar levando esses custos desnecessariamente. Aí eu costumo chamar de compra preguiçosa. Por que você tem uma compra preguiçosa? Porque você está naquele ciclo do comprar para não faltar, também não cota, porque você está acostumado a comprar com o Zezinho, e o Zezinho também já verifica o seguinte, já que você não cota, já que eu tenho essa demanda sua semanal de te entregar XYZ, eu vou aumentar para você, porque você não cota. Então, quando sai um aumento do insumo para ele vai ser o primeiro a te repassar. Ou você acha que ele vai passar para aquela pessoa que liga semanalmente, que cota quanto é o quilo da cebola, se o quilo diminuiu, se o valor do peso está YZ, se a cebola está com uma qualidade boa.
Aquele cliente que é chato é o cliente que ele não quer perder, que ele considera mais. Não que ele não queira te perder, mas eu estou dizendo que ele vai ter uma maior consideração e maior cuidado com aquele cliente que é chato. Aquele que não é chato nem nada, ele gosta de você. Só que você só está pagando muito mais as ineficiências. Detalhe, quando você recebe mercadoria, você também não confere peso, não confere qualidade, não confere nem se tem realmente o produto que você pediu. Tal como eu já presenciei, 12 quilos de tomate eram 3,2 kg, estavam impróprios para uso, nem para molho aquilo poderia ser usado. E se você não falar nada, ele falou, poxa, consegui sair do meu estoque aqui da minha empresa, 3,2 kg de tomate, ninguém reclamou nada. Uf, quem pagou prejuízo desses 3,2 kg? Você. Centavos viram milhões. Mais uma vez, você aceitou por conta por falta de controle, por falta de treinar uma pessoa para isso, responsável para receber. Aí, de repente, também, como já aconteceu, você tem o costume de servir alface americana e você recebe alface crespa. Você acha que seu funcionário vai olhar para isso? Bom, eu não sei quem comprou, eu só recebo. Aí a pessoa da cozinha, quando pega o alface, bom, não sei quem comprou, eu só faço. Olha o tanto que isso acontece mais do que você imagina. É tão simples entender que você precisa colocar uma pessoa para que garanta que isso não aconteça. Eu tive um fornecedor de um dos clientes que, mesmo controlando, mesmo contando, conferindo, nota com peso, nota, ele faltava toda semana, era quilos de limão, eram tomates, continuou com tomates de má qualidade, faltando berinjela, enfim, gente, faltava tanta coisa que só de controlar isso, de ligar na empresa, de pedir para que troque o tomate, cobrar que não veio o limão, só isso tudo na primeira semana pagou um mês desse responsável. Pensa nisso. Logo no segundo mês, a gente, graças a Deus, trocou de fornecedor. E achou um fornecedor mais barato, e achou um fornecedor com uma qualidade bem melhor de produtos e mais pontual do que o outro. Então, essa compra preguiçosa, porque faz permuta, porque... gente, pelo amor de Deus, tá? Uma regrinha básica para você aqui, ó. A confiança não exclui o controle. Aí nós vemos lá o desperdício na cozinha, né? A falta de padronização na produção, os erros de manipulação e armazenamento. Como eu já disse, pode impactar esse CMV. Furtos e desvios, de novo, vou voltar a falar aqui. Você, que é dono de restaurante, se não tem um controle de estoque, sofre perdas internas que impactam e elevam esse CMV. E eu falei mais uma vez aqui, a confiança não exclui o controle. Então, nós falamos também de precificação errada. Se você não calcula corretamente os custos desse prato, o custo real de produção, você pode estar vendendo com a sua margem de lucro indo para o ralo também. Agora, vamos falar de como reduzir esse CMV e aumentar a lucratividade. Bom, os pontos que vão fazer com que o meu CMV vá para os Alpes, isso a gente já falou e repetiu, e eu pontuei com mais pontos de observações, com mais exemplos para vocês conseguirem entender onde está o perigo, né, invisível. E agora que a gente entendeu a importância do CMV e os riscos de um controle ineficiente, vamos discutir as estratégias que podem ajudar a reduzir o CMV e, consequentemente, aumentar a lucratividade do seu negócio. Vamos começar, então, pelas compras. Estou falando das compras. O que são compras inteligentes? É justamente você, como primeiro passo, cotar, fazer uma lista dos seus insumos e cotar com fornecedores. Cote com um mínimo de 3 fornecedores aí para cada tipo de insumo, matéria-prima que você tem. Por que 3, né? Porque se um não tiver, o outro tem. E você pode ter uma comparação e também negociar melhores condições de preço, melhor qualidade do produto, prazo de entrega, pontualidade de entrega, né? Uma das coisas que ocorrem com muita frequência é você não fazer esse planejamento de compras. O seu fornecedor de hortifruti, pontuando aqui esse exemplo, ele atende para você, ele te entrega à tarde. Não, você tem que fazer uma negociação com ele. Olha, eu vou comprar de você, mas eu preciso que essa matéria-prima, esse insumo esteja aqui logo às 7h30, 8 horas da manhã. Olha, eu não tenho condições de te entregar às 7, 8 horas da manhã, então o que você faz? Mesmo sabendo que esse cara tem um bom preço, que esse fornecedor tem um bom preço, que ele tem uma boa condição de pagamento, ele só não consegue te fazer uma entrega dentro do prazo, você vai comprar 2 dias antes para ele te entregar no dia à tarde, para no outro dia a sua equipe ter com quem trabalhar.
Quantas vezes, gente, por falta do próprio comprador, não saber negociar, porque tem pessoas que não sabem comprar, não sabem negociar e está tudo bem. Quantas vezes eu não estava dentro do cliente e todo mundo desesperado porque não tinha chegado o alface, porque o tomate não tinha chegado. Aí eu falei, mas cadê? Ah, ele não veio, ligou para o carro, o caminhão já saiu. Será que você precisa passar por isso? Sabe qual foi a conclusão? E não foi uma vez só, nem duas, tá? Mas sabe qual foi a conclusão disso? E todo final, para isso, qual era a solução? Saíam correndo na primeira quitanda do bairro para poder suprir a demanda por conta do fornecedor. Faz sentido para você isso? Para mim não faz nenhum. Então tá. Então nunca se contente com o primeiro fornecedor, ok? A negociação também pode incluir aí, ó, condições especiais, porque se você sabe o tanto que você compra desse fornecedor, você pode falar, olha, eu estou comprando de você 60 quilos de tomate semanal, que isso dá X valor no mês, que isso dá X valor em cada 6 meses. Então, todas essas atitudes que você pode ter são decisivas para você reduzir o custo final do insumo. Porque o seu cliente não pode ficar pagando pela sua ineficiência de compra. Eu vou lá, então, eu tenho essas perdas, eu tenho essa falta de produto na entrega, eu vou somar isso no mês, e aí quem vai pagar isso? Seu cliente? Mas ele não vai conseguir pagar isso para você, sabe por quê? Porque existe um mercado que dita qual é a régua de um valor do produto final. Isso é uma pesquisa de precificação que não é tema para essa aula, mas é para você somente pensar em relação a isso. Tem uma pizzaria que compra queijo em grandes quantidades. E você sabe que compra. E ele fica trocando marca, porque o fornecedor não tem aquela marca X, pode ser a marca Y mesmo. Ele não negocia sequer descontos progressivos, eliminando aí a necessidade de compras de emergência, que pode ter um estoque de segurança. Simplesmente ele só compra. Trocando de o que é o importante, por conta daquele fornecedor que você gosta tanto, que está acostumado a você comprar X tonelada, X quilos de mussarela, você não cota e ele não tem a marca que você está habitualmente, seu cliente está habitualmente acostumado, e você sabe que no caso lá da mussarela, tem mussarela que solta mais gordura, tem mussarela que é mais para ralar, tem mais para fatiar, e isso vai fazer com que seu cliente não tenha padronização, não tenha o mesmo tipo de rendimento, e os preços aí, ó, compras preguiçosas, tá bom? Outra coisa que você pode fazer para começar a ter controle sobre isso nas compras é utilizar seus registros de consumo. Por que não? Você tem ali um registro, um histórico de vendas desses produtos, desses pratos, que vão te permitir prever com mais precisão as coisas, os volumes de produtos necessários ali para evitar excesso, para evitar rupturas no estoque. Você está acostumado a vender 40 pizzas de mussarela por dia, vezes 7 na semana, você já sabe mais ou menos quanto que você pode comprar de mussarela. E você sabe também que você pode colocar em cima 10%, 20% para estoque de segurança. Começa aí, começa a avaliar. No final, você faz isso na semana, no final de 4 semanas, no final de 8 semanas, 12 semanas, você já tem uma base bem mais assertiva de você comprar aleatório. Bom, você já resolveu ali o problema do seu fornecedor, está cotando, agora está de olho no histórico de venda. O que te falta agora para você reduzir esse CMV? Ter uma gestão de estoque organizado, limpo, sem excesso, e que para não